Tá, a qualquer momento eu devo aparecer aí. E aí, entrou? Entrou aí, filha? Como é que tá o som? Me fala como é que tá a imagem. Que aqui no meu não tá entrando. Tá bom? Posso dar um comentário aí pra mãe pra eu poder olhar? Equipe de produção, por favor. Ah, muito obrigada, querida mamãe. Mamãe caprichou. Deixa a mamãe botar uma luz mais aqui. Pra ficar mais iluminado. Tá bom, Kati? Lindona? Como é que tá? Tá aparecendo direitinho? O áudio tá bom? Ai, sabe que essa tecnologia, né? Agora eu tô querendo acompanhar aqui. Não tá entrando. Mas tudo bem. Se vocês vão me dando retorno por aqui, tá ótimo. Ai, amada. Que calor hoje, né, hein? 2 sóis para cada pessoa, não é apenas um. Porque tá um calorão e a gente tá como... O que tu quer dizer com isso? Pega mais no teu rosto. Não saquei. Não saquei. O que é pra eu fazer? Explica melhor aqui pra mim, por favor. O que eu devo fazer pra melhorar isso? Tá boa? Tá, então se tá boa, a gente segue a vida, né? Peraí que eu vou botar isso aqui no suporte. Se tá bom, a gente segue. Que hoje temos um conteúdo muito bacana, muito importante. Hoje convido para vocês a falar sobre onde nasce a culpa, este sentimento que nos trava, que nos atrapalha por demais na busca dos nossos objetivos, na busca da nossa evolução. Antes de mais nada, quero fazer um convite a vocês. Link na bio. Não esqueçam de clicar no link da bio para poder entrar no grupo, para poder ter acesso ao material exclusivo, para poder ter acesso às gravações, para dar uma olhada no caderno de acompanhamento que tá lindo, tá um arraso e é exclusivo. Depois vai vir e-book, vai vir convite para palestras, então tem um monte de coisa super especial para quem está no grupo, tá? Então, por favor, assim que terminar a live, link na bio, entra no grupo. Combinado? Outro pedido já de cara. Vamos mandar aviãozinho? Vamos cada uma de nós convidar uma pessoa para vir participar dessa live com a gente? Para vir obter esse conteúdo, para vir ganhar esses presentes todos. Já está no grupo. O caderno tá lindo mesmo, né? Tá muito caprichado, foi feito com muito carinho. E então, Nara, já convida mais alguém. Clica ali no aviãozinho, convida pelo menos uma amiga para vir participar conosco dessa jornada. Hoje estamos no 3º dia, final da primeira semana. A gente vai retornar na quarta-feira que vem com mais conteúdos. Depois eu vou falar para vocês a programação. E convida lá uma amiga para vir pegar esse conteúdo e já entrar no grupo de leoas com a gente. Pelo amor, não esqueçam de se hidratar, que com o calor que a gente tá hoje, né? Só com água
E secando o suor aqui com a toalhinha. Olha só. Dito isso, né, feito esses convites para vocês, quero reforçar que hoje nós vamos falar a respeito da culpa, né? De onde nasce a culpa. Vamos começar com o porquê. Por que falarmos disso, né? Por que falar de culpa? Eu adotei uma postura que eu acredito fielmente que a culpa é um sapato apertado. Toda mulher já andou com sapato apertado. Cá entre nós. Todas nós já passamos por isso. Porque tinha que ficar bonito. Porque aquilo ia combinar com a roupa. Porque não sei o que. Vários os argumentos, mas eu sei que todas nós já usamos este sapato apertado. Qual foi o resultado disso? Dores terríveis nos nossos pés e muitos calos. É isso que a culpa traz, né? Ela traz dor, ela traz marcas e o resultado dela não é positivo. Ela não nos leva adiante como deveria ser. Eu quero dizer para vocês que muito causa bolhas, exatamente, Vivi. Não vale a pena. Para resumir o que eu sinto, não vale a pena. Eu sou uma pessoa que fisicamente eu já usei muito sapato apertado, gente. Eu tô falando isso no sentido real da frase. No sentido real da frase. Eu já usei muito sapato apertado. E só ganhei bolhas, calos, dores nos pés, problema de postura, problema na coluna, enfim. E por isso eu associo a culpa, o sentimento de culpa a um sapato apertado. Sabe? É algo que você quer mostrar para o externo, né? Porque tem que ficar... Tu usa um sapato de salto porque tem que ficar bonita, porque vai combinar com a roupa, porque te traz mais elegância. São N razões externas, mas não te impulsiona no interno. E é isso que a culpa faz. E nós vamos falar basicamente da diferença da culpa para a autorresponsabilidade. Onde é que tá minha câmera? Culpa e autorresponsabilidade. Trabalhando com autorresponsabilidade, sim. Este sentimento, sim. Ele é fortalecedor, ele te impulsiona a resultados melhores e ele te faz olhar para dentro. E é essa a proposta que eu tenho pra gente hoje. Que a gente consiga olhar para dentro e trocar este sentimento de culpa pelo sentimento de autorresponsabilidade. Vocês lembram que eu sempre tenho as minhas colinhas, né, gente? Eu tenho colinhas por todas as partes aqui, porque eu não quero deixar de compartilhar nenhuma informação importante com vocês. Então eu tô consultando, sempre que eu desviar assim o meu olhar, é porque eu tô consultando o meu material de apoio, tá? Uma coisa bem importante que eu quero dizer para vocês hoje é justamente isso. Onde tem a relação culpa com os papéis que a gente desempenha na nossa vida. Entende? O que acontece? Nós adotamos ou assumimos muitos papéis, certo? Você, quando olha para o seu dia, você é mãe, você é profissional, você é filha, você é dona de casa, você faz muitas coisas. Dentro dessas muitas atividades que a gente adota, a gente pode entrar em desequilíbrio. Eu quero contar para vocês algo muito pessoal. Esse final de ano, né, final de 2021, eu entrei numa de desempenhar muitos papéis, principalmente com relação ao meu negócio. E você sabe que o empreendedor, ele muitas vezes começa com uma equipe, né? É eu do marketing, é eu de atendimento, é eu de administrativo. E nessa eu desempenhei muitos papéis. E eu entrei em desequilíbrio. Eu entrei em desequilíbrio emocional por isso. A carga ficou muito pesada, onde eu tive uma estafa, né, mental, assim, e eu cheguei num ponto de esgotamento. E essa é a minha preocupação, e por isso eu escolhi este tema
para trazer aqui, para dividir com vocês. Porque dentro do desespero, né, da pressão de desempenhar todos esses papéis, eu deixei de olhar para dentro e de respeitar aqueles limites que são meus. E onde tem a relação das coisas? Porque quando tu és, no meu caso, responsável pelo teu negócio, eu sou responsável inteira pelos meus resultados, né? Se eu faço, tem, se eu não faço, não tem. Empreendedorismo é assim. E quando eu não faço, aquele sentimento de culpa, aquele sapato apertado. E aí eu me vi fazendo muitas coisas, buscando muitas coisas, excedendo o meu limite mental, o meu limite físico, o meu limite emocional, por culpa, por receio de não dar conta, pelas crenças que eu cultivava, que eu estava alimentando. E é aí que vem os grandes problemas, né? E se a gente não para, não percebe, não põe clareza, isso evolui para doenças, não é? Evolui para depressão, evolui para síndromes de pânico, evolui para outras coisas que são até mais profundas e muito mais perigosas. Então esse alerta, além da gente trazer um conteúdo aqui, a gente traz um alerta que é importantíssimo, para a gente estar ciente, estar atenta e respeitar o nosso limite. Eu quero compartilhar com vocês o conteúdo que está lá no caderno de acompanhamento, para a gente começar falando sobre crenças. Na verdade, já adentramos nesse assunto ao longo dos outros 2 dias. Já falamos, né, que as crenças, elas nascem, crenças sabotadoras, crenças limitantes, elas nascem daquele medo em desequilíbrio, daquele medo exacerbado, né, o exagero, onde a gente tem muito medo do abandono, onde a gente tem muito medo da rejeição, onde a gente tem muito medo da crítica, e aí pá, vai alimentando as crenças limitantes. As crenças surgem então de 2 maneiras: por repetição, ao longo da vida a gente ouvindo, vendo, sentindo a mesma coisa, isso forma uma crença, ou por forte impacto emocional, certo? Se você tem um forte impacto, como eu contei um pouco da minha história para vocês, isso também forma uma crença. E falando, aprofundando só um pouquinho mais no ciclo das crenças, a gente percebe que uma coisa sempre vai puxar a outra, tá? Então, quando eu tenho um pensamento que é positivo, ele gera para mim um comportamento que é positivo. E aí o meu resultado tende a ser positivo. Quando eu tenho pensamentos que são limitantes, que são sabotadores, eu tenho sentimentos que são limitantes, que são sabotadores, por consequência os meus comportamentos também são sabotadores e os meus resultados não são bons. Dito isso, a gente precisa refletir sobre, né, os nossos limites e os nossos sabotadores, que foi como a gente conversou ontem. Aqueles pensamentos, né, sabotadores que nos prendem às situações, eles fazem com que a gente mantenha sempre o mesmo ciclo de comportamento, tá? Eu quero dar esse exemplo para vocês. O que aconteceu comigo, né, agora, final do ano? Movida pela crença, né, crença limitante daquele sabotador, workaholic, perfeccionista, prestativo,
que diz que eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que ter resultado, isso tem que sair perfeito, isso tem que ser encantador, isso tem que ser todos os dias. E aí, qualquer coisa que fosse diferente disso gerava um sentimento ruim. Esse sentimento era culpa. Culpa por não fazer, culpa por não apresentar o resultado, culpa por não ser tão perfeita, por não ser a imagem que eu gostaria. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tá fazendo sentido? Deem um alô aqui pra mim. Só enquanto eu tomo água, porque tá muito calor hoje. Deem um oi aqui pra mim, pessoal, pra eu saber se vocês estão me compreendendo, pra ver se vocês ainda estão me ouvindo bem, me vendo bem. Aqui, se vocês olharem, né, no caderno de acompanhamento, que já está lá disponível no grupo, quem não está no grupo, no final da live, corre lá no link da bio, dá um sinal ali, entra no grupo, que eu já distribuo para você o caderno de acompanhamento. Então, quando a gente usa o poder da palavra, que vem também do pensamento, não é só aquilo que a gente fala. A palavra, ela é escrita, ela é pensada, ela é expressada. São 3 formas de manifestar o poder da palavra. E a mente, ela é um terreno fértil. Então, cada vez que eu largo, né, uma palavra, que eu tenho um pensamento, isso fica reverberando e gera seus frutos. Por isso que a gente controla, que a gente fala muito em poder do pensamento. Porque ele é o primeiro passo, ou o segundo passo lá no ciclo das crenças. Conforme eu alimento esse meu pensamento sabotador ou o meu pensamento sábio, eu tenho um sentimento e um comportamento que são ou produtivos ou negativos. E aí você vai ver, vai ouvir falar, você já deve ter escutado falar da lei da criação, né? Que é justamente isso, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu atraio. E aí no ciclo das crenças, eu gostaria que você tivesse bem claro isso na sua mente. É como se fosse assim, ó, a tua mão, tá? Pensa na tua mão. A palavra expressada, ela é a tua comunicação. Quando tu comunica alegria, quando tu comunica amor, atitude, né, Adele? Aqui, agora, quando tu tá presente, quando tu tá disponível, quando tu tá confiante, tudo já começa na tua expressão, na tua comunicação, na tua postura. Se tu andas, né, com o peito aberto ou mais cabisbaixa, isso já é uma forma de se expressar. Isso já é comunicação. Conforme a nossa comunicação, essa comunicação, na verdade, ela já expressa o que tu estás pensando. Então, o que acontece? Às vezes a gente se ilude e fala muito em gratidão, né? A gente fala muito em amor ao próximo, a gente fala muito em alegria, mas a gente não comunica isso. A gente não transparece isso, a gente não põe para fora isso. Talvez porque não esteja muito interno. Nosso 6A poderosa, exatamente. Adele, quero falar, por favor, não deixa eu me esquecer. Quero falar bem mais do poder 6A, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso contexto. Só deixa eu terminar essa parte aqui do conteúdo. Eu quero falar bastante aqui do poder 6A e vou pedir para eles entrarem em contato contigo, tá, Adele? Comunicação, tá? Que vai expressar o que eu tô pensando e esse pensamento gera um sentimento. Então, quando eu penso coisas boas que são positivas, eu comunico positivamente e eu sinto positivamente.
Não é à toa que é o dedo médio, né? Porque quando eu penso coisas ruins, o meu sentimento é ruim também. Comunicação, pensamento, sentimento, comportamento. Comportamento. Então, quando eu tenho um ciclo que é positivo, meu comportamento vem a ser positivo também. Exatamente. Aí é que eu quero chegar, tá, Nara? Na questão da vibração para a gratidão. Não é só uma questão de pensamento, né? Esse meu pensamento que vem de uma forma expressada, sentida, ele converte, né? Ele tem que combinar uma coisa com a outra. Quando eu só falo da boca para fora, o meu sentimento acaba que não é positivo. Me entende? Quando eu falo da gratidão, eu não vibro gratidão, eu falo em gratidão, na verdade o meu sentimento não é positivo e o meu comportamento também não é. Faz sentido para vocês? É um pouco, para quem não está acostumada, não é, com esse tipo de abordagem, é um pouco confuso. O ciclo das crenças, ele é muito profundo, tá? Vocês podem ver aí pela mídia, vocês podem ver pelas redes sociais, até muitos colegas, né, da minha profissão, dizendo que quebra crenças limitantes em uma sessão de coach de 1 hora. Bobagem, tá? Tu não passa 30 anos pensando de um jeito, crendo numa coisa, para quebrar isso e desconstruir isso em 1 hora. Não existe, né? Não existe. Aqui a gente não trabalha com milagres, tá? Então o que eu quero dizer para você? Que sim, o pensamento ele é importante porque o pensamento repetido é que gera uma crença. Então essa vibração, Nara, da gratidão, ela vem através desse teu treino, desse treinamento que tu faz de pensar repetidamente na gratidão. Então, repetidamente você vai... Sabe o que eu fiz? Eu vou contar pra vocês. Eu coloquei, assim como eu já contei pra vocês que eu coloquei o meu relógio pra despertar pra eu aprender a tomar água. Né? Então, quando a minha amada Silvia Barros me ensinou a tomar água, combinamos o seguinte, né? A cada 2 horas o meu relógio desperta pra me lembrar que eu tenho que tomar água. No mesmo despertador, né, é agradecer tal coisa e beber água. Agradecer ao meu corpo e beber água. Agradecer a família e beber água. Agradecer as pessoas ao meu redor e beber água. Agradecer a natureza e beber água. Meu despertador é assim, gente. Posso provar pra vocês qualquer hora que vocês queiram. Meu despertador é assim. Por quê? Porque eu precisava treinar isso. Não só falar em gratidão, eu precisava sentir essa gratidão. Já vou falar dos 6 As, para eu ter essa alegria que é um dos nossos As. Porque sem um sentimento de gratidão, um sentimento verdadeiro pela gratidão, a gente não tem alegria. E aqui eu vou fazer um parêntese, que é o assunto que a gente vai tratar ao longo dessa jornada. Muitas vezes a gente cresce com a equação errada, achando que o sucesso traz a alegria. O sucesso traz, né, a felicidade, ou o dinheiro traz a alegria. É o contrário. Eu não tenho que ter dinheiro para ser alegre. Sempre que eu esperar o dinheiro para sentir alegria, eu vou continuar pobre. Pobre. Pobre de dinheiro, pobre de espírito, pobre de gratidão. Quando eu sinto a alegria, aí vem o sucesso, aí vem a prosperidade, aí vem o dinheiro. É esse o âmbito da coisa. E a culpa vai na contramão desse sentimento. Quando eu tenho uma crença, né, muito forte em alguma coisa, e essa crença não precisa ser boa, como, por exemplo, eu cresci acreditando que tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Já contei para vocês que eu já fiquei em empregos, né, em situações desagradáveis, justamente por medo
né, de perder o emprego, medo de parecer vulnerável, medo de parecer, né, de não parecer independente e dona do meu nariz. Então eu ficava em empregos onde eu não era feliz por medo, porque eu tinha que trabalhar. E aí quando tu tá no empreendedorismo e aí tu começa a ter comportamentos que vão na contramão dessa crença, a gente tem esse sentimento de culpa. Então o que eu quero dizer? Que a culpa nasce da contradição com a minha crença, mesmo que a crença não seja positiva, independente. O universo em si, ele não distingue, né, do certo do errado. Ele distingue aquilo que eu sinto e aquilo que eu realmente acredito. Então, quando eu tenho qualquer sentimento que vai na contramão, qualquer comportamento que vai na contramão daquilo que eu acredito, nasce um sentimento de culpa. Vocês compreendem? Tá fazendo sentido para vocês? Conversem um pouquinho aqui comigo. Comenta com foguinho aqui, por favor, se tá fazendo sentido para vocês. Vamos botar fogo nesses comentários. Enche de foguinho aqui os comentários se tá fazendo sentido para vocês, enquanto eu dou uma hidratada. Vamos lá, quero ver. Isso, quero ver foguinho aí se tá fazendo sentido para vocês. Boa, chuva de corações também vale. Então, o que acontece, gente? Ponto fundamental para o nosso desenvolvimento aqui da live, tá? É a gente entender que a culpa nasce de uma contradição, tá? Eu posso, no âmbito racional, ter o pensamento X, mas se eu sinto, se a minha crença é diferente disso, eu tenho esse sentimento de culpa. Esse sentimento de aperto, esse sentimento de desconforto, esse sentimento de menos, não é? De estou fazendo menos, ou sou menos, ou de não capacidade, entende? E como que verdadeiramente um processo de coach trabalha na quebra dessas crenças. Porque eu não vou trabalhar, gente, na quebra da culpa. A culpa é um sentimento, portanto ele vem como consequência de algo, tá? Então, só para reforçar, vou ser chata, vou ser repetitiva sim, para reforçar. Quando eu tenho um pensamento, né, um comportamento que é contra aquela crença, nasce um sentimento de culpa. Por que muitas mães não conseguem dizer não? Falamos sobre isso. Porque acreditam lá no fundo que mãe tem que servir o tempo todo. Porque lá no fundo acredito que a mãe que é uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa tem que estar com tudo limpo sempre. Que onde já se viu ela sentar para assistir uma live se tem louça na pia? Cruz em credo. Porque acha que tem que trabalhar 48 horas por dia. 48 horas por dia. Porque acredita nisso. E aí quando a gente faz diferente, a gente tem esse sentimento de culpa e a gente se sabota. Num processo de coach verdadeiro, não desses que propõem milagre, desses que propõem resultados, que é o que eu faço, que é o que eu trabalho, a gente trabalha, a gente elimina esse sentimento de culpa e essas crenças limitantes com autorresponsabilidade. Treinando a autorresponsabilidade. Isso sim é produtivo. É quando eu olho para aquele comportamento que eu tive, que me gerou esse sentimento de culpa, e eu me pergunto, poderia ter feito melhor? Poderia ter feito ao menos diferente?
Onde eu poderia ter feito melhor? Que resultado eu esperava ter dessa ação? Tá claro isso para vocês? Fica visível isso para vocês? Como eu disse, né? As crenças, elas atuam em cada ser num âmbito diferente. Então, por exemplo, a minha situação lá, né, no final do ano, quando eu tive esse esgotamento mental, esse esgotamento emocional, e precisei, disse, nossa, né, eu vou ter que dar uma afastada, eu vou ter que dar uma parada. E aí, com essa clareza, o que a autorresponsabilidade me diz? Poxa, Deizoca, podíamos ter feito diferente, né? Podíamos, sei lá, ter pedido ajuda antes. Podíamos ter assumido que era muita responsabilidade antes. Podíamos ter diminuído a carga aqui e aumentado lá. Podíamos ter refeito essa configuração aqui quando a gente viu que estava muito pesado. Isso é autorresponsabilidade. A gente olha para a situação, vê aonde pode melhorar e parte para um novo plano de ação. Parte para um novo plano de ação, não para o chicote. E é aí que você sabe se está sendo autorresponsável ou se você está se culpando. Conforme a resposta que você se dá. Se depois de uma situação você parou e se perguntou, tá, fulana, aonde você poderia ter feito melhor? E aí tu consegue pensar com carinho e dizer, olha, da próxima vez vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assado, você está sendo autorresponsável. Se você olha para a situação e diz, bah, mas brincadeira, erraste aqui de novo, mas tu não tem jeito, né, Deizoca? É impressionante esse teu comportamento, mas até quando vai errar da mesma maneira? Aí eu estou usando a culpa. Se eu estou dizendo que é fácil essa diferenciação, que é fácil esse julgamento, que é fácil mudar esse comportamento, não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. E é por isso que eu tenho um trabalho. Porque sozinha é difícil, porque mudar uma crença que está lá sendo alimentada há 30, há 40 anos é muito complicado. Então a gente precisa de muito treino, de um treino direcionado, de um treino adequado para ter o resultado que a gente merece e largar a mão deste sentimento que não nos pertence. Eu quero propor para vocês que façam o exercício que está no caderno de acompanhamento, que ele é fundamental para a gente perceber onde estamos colocando a nossa energia e de que forma estamos desempenhando os nossos papéis. Os papéis que temos em nossa vida. E aí você vê se está usando de culpa, se está usando de autorresponsabilidade, se você está usando, né, dos pensamentos sábios ao invés de sabotadores. Nesse exercício eu te proponho que você pense em 5 papéis, os 5 principais papéis que você desempenha hoje. Né? Se você é profissional, se você é mãe, se você é dinda, se você é avó, se você é dona da casa, se você é boa esposa, se você é filha. Quais são os papéis mais importantes para você? Aqueles que você usa quando vai se descrever. O caderno tá bem poderoso mesmo. Digna de leoas. Amei! Amei, era essa a intenção. Digno de leoas. Isso aqui é um grupo de leoas. Que é pra gente sair forte, empoderada, se vendo como leoas. E esse exercício, ele se faz importante porque primeiro a gente vai olhar pra dentro. Vai ver quais são os principais papéis que nos move, quais são as principais atividades que a gente valoriza, né, no nosso dia a dia. E logo após, a gente vem com o exercício de eliminar um desses papéis. Por exemplo, hoje eu sou, né, coach, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou empresária. Ai,
sou, sei lá, um pouco de psicóloga da casa, um pouco de faz tudo da casa, enfim, tem muitos papéis aqui. Qual deles, se eu tivesse que eliminar um deles, que eu gostaria de eliminar nenhum, não gostaria de eliminar nenhum dos meus papéis, porque eu me sinto bem, eu me sinto importante, eu me sinto valorizada o desempenho desses papéis. Mas que sentimento eu teria se tivesse que eliminar um deles? O medo da rejeição, eu vou ler o que está escrito um pouquinho, só um trechinho aqui do caderno, que é para vocês verem a importância que tem isso. O medo da rejeição torna-se o medo de não ser bom o bastante. E começamos a procurar uma coisa chamada perfeição. Nessa busca, confundimos os papéis que desempenhamos com quem realmente somos. Você não é aquilo que você faz. Você é aquilo que representa para você mesma. Então, quando esse comportamento bate de frente com aquela crença que ficou enraizada lá atrás, a gente se sente culpada. No fundo, se a gente for puxar esse fio, a gente vai voltar para o medo da rejeição. Então, a culpa também está ligada a esse medo da rejeição. Ela vem daquela contradição, àquela crença que a gente tem em função de querer ser amada, de querer ser aceita e de querer ser protegida. Ficou claro isso para vocês? O que vocês acham disso que eu falei? Digam-me. Bastante informação, né? Bastante informação. E aqui, obviamente, né, pessoal, eu tô falando de uma forma bem resumida, de uma forma bem rasa. É raso mesmo, isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, por uma questão de tempo. De tempo, né? Porque, como eu disse pra vocês, olha, caminhão passando, vocês conseguem ouvir? O caminhão tá vendendo melancia. Mas, enfim, quando a gente tá, né, em algum processo, em coisas que são mais profundas, a gente tem condição de trabalhar isso com mais calma, com mais tempo, e por isso o coach traz tanto resultado. Porque ele é bem profundo, ele é bem específico e ele é bem profundo. O que eu trago aqui para vocês hoje é imediato. Já falamos disso, né, a diferença do resultado imediato e daquele resultado a longo prazo. Ah, que bom aqui a Silvana dizendo que concorda. Listou aqui 5, mas eliminar um papel é desafiador. E era isso mesmo que eu queria, Adele. Que fosse desafiador. Porque a gente se... Né, vou repetir a frase ali para vocês. O medo da rejeição, a gente procura ser perfeita, a gente procura fazer tudo, a gente procura dar sempre 100% porque a gente quer ser referência. Né? A gente gosta disso, é bom pro ser humano. Aliás, deixa eu fugir aqui, eu tenho uma masterclass que eu vou trazer para vocês nos próximos meses, as 5 fontes da felicidade humana, e uma delas é ser reconhecido. Então a gente desempenha todos esses papéis porque a gente quer ser reconhecido. É uma das fontes de felicidade. E aí, quando tu tem que eliminar um deles, quando tu tem que abrir mão de alguma coisa, isso é desafiador. É desafiador. E por sorte aqui é um exercício, tu escolhe, Adele, qual tem que abrir mão. A vida nem sempre nos dá essa oportunidade. A vida, de repente, vem e te tira de um desses papéis. Né? E aí fica aquela reflexão. Como eu me sinto com relação a isso, como eu estou me comportando com relação a isso. Apego, dizer não para alguns desses papéis, o coração fica apertado. Exatamente. Olha como tudo acaba indo para a mesma direção. Por que a gente tem tanta dificuldade em dizer não, em desapegar? Né? Porque esse sentimento da culpa, porque a gente tem esse medo, no fundo é o medo da rejeição. Então a gente desempenha todos esses papéis, a gente quer fazer eles com perfeição,
né? A gente quer fazer eles com perfeição. A gente quer... sim, esse coração apertado, ele vem igual a culpa. Por quê? Porque tu tens que ter um comportamento que é diferente daquela crença. Porque tu crê, no fundo, a tua crença é de que você tem que desempenhar todos esses papéis. Todos esses papéis fazem parte da personalidade da Adele. A Adele é todos esses papéis. Entende? E aí, quando tu tem que abrir mão dele, vem esse sentimento de coração apertado, esse sentimento de culpa. Por quê? Porque abrir mão disso vai contra a minha crença. E é nessa busca de fazer tudo, de ser perfeito sempre, que a gente se confunde o que a gente realmente é com aquilo que a gente faz. A Adele, se abrir mão de um desses papéis, permanece sendo a Adele. Mulher maravilhosa, que eu amo ouvir falar, que eu amo as apresentações que ela faz lá no Poder 6A. E, aliás, eu vou fazer um adendo aqui pra gente falar do Poder 6A. O Poder 6A, ele é... Vai me dando colinha aqui, Adele, que tu fala do Poder 6A de uma maneira ímpar, de uma maneira inigualável. Poder 6A, então, ele é um grupo de economia... economia colaborativa. Imagina. Eu tô aqui para isso, para compartilhar conteúdo, né? Que bom saber que consegui pôr um pouquinho de luz aí na situação. Poder 6A é um grupo de economia colaborativa, né? De economia co-criativa, eu diria, porque a gente cria juntos, a gente se fortalece junto. Poder 6A, para mim, hoje é uma base, né? É uma família que me ajuda a entender as coisas de uma maneira diferente. Eu cheguei no Poder 6A a convite do Eduardo Sansoni, que vai apresentar um treinamento de Enneagrama que, gente, é fantástico. Quem não conhece Enneagrama, quem já conhece Enneagrama, tem que acompanhar o Eduardo. Vai lá no Poder 6A, o Eduardo também está por lá. Então, o Eduardo fez o convite para uma palestra dele no Zoom temático do Poder 6A. Eu vim para assisti-lo e nunca mais eu larguei essa família, que é o Poder 6A. Só para eu dar um parâmetro para vocês, foi, né, acompanhando o Poder 6A, que eu entendi algumas coisas. Atitude aqui, agora. Isso me chamou muito a atenção, porque 3 dos 6As são atitude, aqui e agora. E eu sempre tive isso muito forte para mim, muito forte na minha personalidade, nos papéis que eu desempenho. Se tem que fazer, vamos fazer, tem que ser aqui, tem que ser agora, vamos se entregar, vamos sempre fazer o melhor, vamos sempre fazer com dedicação, vamos sempre, né, pôr muita fé, né, nas nossas tarefas. Mas faltava para mim o próximo A, o A da alegria. E eu entendi isso trabalhando aqui com o Poder 6A. Poder 6A enriqueceu muito o meu trabalho enquanto coach, enquanto treinadora, o meu papel enquanto mãe, enquanto filha, enquanto empresária, a alegria. Isso. Exatamente, né? Eu gosto muito dessa palavra aqui, ó. A Adele colocou uma colinha. Economia co-criativa, consciente e de colaboração também. Colaborar com ação, né? E isso é importantíssimo. Quando a gente pede, põe dá chuva de coração, põe aviãozinho para todo mundo, divulga, né? É o colaborar com ação. Né? É a forma que a gente tem de trocar essa energia. E hoje fica mais um convite aqui para você, um convite muito, muito especial, que é para você ir lá no perfil do Poder 6A e dar uma conferida, né? Olha o que a gente está fazendo, olha o que a gente tá, qual é a proposta do Poder 6A. Comparece no Zoom temático com a gente, que daí aí você entende tudo. A Adele colocou aqui
Ação, aqui e agora, atitude, amor, alegria. Então são palavras que não podem ser da boca para fora. Tem que ser do peito para dentro. Tem que ser sentimento mesmo, sabe? A gente treina lá o pensamento, até que isso vire um sentimento e até que o nosso comportamento venha a ser assertivo assim. Então, como eu dizia para vocês, né? Ação, aqui, agora, atitude, isso tudo eu tinha no meu trabalho. Mas me faltava a alegria. E é isso que faz a equação girar. Quando a gente realmente nutre essa alegria, e aí voltando àquele comentário da Nara, eu acho que quando a Nara fala da vibração de gratidão, eu, Deizoca, vejo como alegria. Para mim, essa vibração de gratidão, que não pode ser só falada, ela tem que ser sentida, ela tem o nome de alegria. Alegria. É estando alegre, é estando com a energia positiva, é enxergando o lado bom, é fazendo o lado bom acontecer, que a gente consegue ter os resultados, ter essa mudança de paradigma, mudança de crença, mudança de comportamento, que é o que a gente fala. Ficou claro para vocês ou deu uma bugada? Deu uma bugada, uma misturada aí nos assuntos. Me digam se vocês têm dúvidas, se querem perguntar alguma coisa. Olha só, importantíssimo convite que a Adele fez aqui. O site do Poder 6A. Ah, gente, o site tá lindo. O site tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Tá, é muito intuitivo, assim, ó. É fácil de navegar, é gostoso de navegar. As imagens estão super bacana. Lá, olha só, deixa eu falar. Lá no site também tem o cantinho do Marketplace, né? Que é onde a gente tem os produtos da marca Poder 6A e outras marcas. E tem o cantinho do EAD. Menina, tem lá o cantinho do EAD, que logo vocês já vão ter, já tem lá acesso a alguns cursos, alguns conhecimentos. Logo vai ter o meu lá também. Logo Deizoca também estará lá no EAD do Poder 6A. Então assim, gente, vale muito a pena conhecer. Vale muito a pena conhecer, fica esse convite para vocês, tá? Então assim, só para eu ser chata mesmo, teimosa mesmo e insistente mesmo, de onde nasce a culpa? Dessa contradição de sentimento, né? Quando eu tenho um comportamento, um sentimento, uma vontade que seja contraditória com a minha crença. Estou falando de crença, não estou dizendo que a crença é boa ou que ela é ruim. Mas quando eu tenho esse sentimento que é contraditório à minha crença, eu tenho esse sentimento de culpa. E por que muitas vezes a gente não consegue, ou melhor dizendo, por que às vezes a gente confunde os papéis que exercemos com o que realmente nós somos? Por que só algumas mulheres conseguem exercer todos esses papéis e manter-se plena, linda e sorrindo? Porque elas começam a exercer papéis que são coerentes com as suas crenças. E aí não tem muito desse sentimento de culpa. Entendem o que eu quero dizer? É profundo, gente, é profundo. É normal se ficar confuso, é normal se tiver dúvida. E é por isso que a gente, como eu disse pra vocês, trabalha no passo a passo. Que aqui é treino, não é milagre. Coach é treino, não é milagre. O que eu peguei aqui, a minha colinha, meu material de apoio, que eu tô colando do caderno de acompanhamento, que tá lindíssimo, pra dizer pra vocês que na quarta-feira que vem, tá? O nosso próximo encontro será na quarta, dia 19, no mesmo horário das 18h30. Nós vamos falar de forças de caráter, tá? Forças de caráter. Eu vou explicar pra vocês o que são as forças de caráter e por que são consideradas a arma mais poderosa que a gente tem para evitar
ou melhor, para combater desânimo, cansaço, vontade de desistir, aquele vou chutar o balde, vou sumir pelo mundo, forças de caráter, tá? E aí a gente tem essa questão também que eu quero conversar com vocês na quarta-feira que vem, do e se, né? Que é essa pulguinha que fica aqui atrás da orelha, acabando com a paz da gente. Vou mostrar para vocês onde tem a ligação de uma coisa com a outra e como que a gente faz, né, gata, para se fortalecer, para se tornar uma leoa e não se intimidar com os atropelos do dia a dia. Tá bem? Então fica aqui o convite, o lembrete para vocês estarem de volta aqui na quarta-feira que vem, às 18h30. Entrem no grupo. Ah, que bom, Silvana, que bom, que bom. Silvana, tu já tá lá no grupo com a gente? Entra ali no grupo para eu poder te presentear com um caderno de acompanhamento, né? Para depois você ter acesso às gravações, para você ter acesso também ao e-book que vai vir, né? Entra lá no grupo também. Fico muito feliz com o retorno de vocês, tá? Podem chamar no direct também se tiver qualquer tipo de dúvida, problema nenhum. Enfim, a gente tá aqui para trocar informação, para crescer juntas, como uma manada, como as leoas fazem, como um clã de leoas, pra gente se olhar no espelho e enxergar a leoa que somos, que só está adormecida. Tá bem, minhas leoas lindas? Deixo aqui o meu grande abraço para vocês, deixo aqui 1000 beijocas adocicadas, até o dia 19. Tenham todas um lindo final de semana. Hidratem-se, por favor. Não esqueçam da água e do protetor solar. Ah, parece velha falando, né? Mas é verdade. Não se esqueçam da água e do protetor solar. 1000 beijocas adocicadas. Gratidão por ter vocês aqui. Ai, cadê minha câmera? Tá lá. Bye! Simbora, leoas! Excelente final de semana. Ai, a dele é maravilhosa. Amo essa mulher. Tchau, galera. Tchau, tchau.